Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente para mais um Desmistificando as Crenças Populares e hoje falaremos sobre o dízimo. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos assuntos mais polêmicos tratados tanto no YouTube quanto aquele que exercita a sua fé fazendo sacrifícios financeiros em troca de melhorias na sua vida. Mas vamos entender a origem dessa polêmica sobre a ótica cristã e do ponto de vista de outras culturas e outras religiões. Essa prática é muito observada no livro de Malaquias, quando ele diz claramente: aqueles que separam 10% dos lucros para a obra de Deus serão ricamente recompensados. O problema é que o livro de Malaquias passou por diversas mudanças ao longo de sua história e acabou sendo reescrito diversas e diversas vezes, principalmente no período das reformas religiosas. Então não é um livro 100% confiável dentro da sua origem. Então vamos voltar um período antes, na época de Moisés, verificando duas passagens que nos trazem e nos remetem a essa ideia do dízimo. Primeiro, quando Abraão deu o seu dízimo a Melquisedeque. E Jacó, filho de Abraão, prometeu devolver 10% de sua riqueza adquirida a Deus. A questão é, isso pode ser considerado um dízimo, mas ele não foi obrigado, ele não foi imposto. Ele foi realmente de livre e espontânea vontade de ambos dar parte de suas riquezas e principalmente aquilo que ele refere-se a 10%. Em relatos históricos, o pagamento de tais valores eles eram considerados o suficiente para manter a tribo de Leví e seus sacerdotes. Tempos depois, os próprios rabinos passaram a recomendar que os judeus prestassem auxílio aos mais necessitados. Infelizmente, pela necessidade de angariar fortunas, as igrejas elas acabaram obrigando os fiéis a darem esse sustento a seus bispos, padres, pastores, como uma forma de troca para a libertação de seus pecados. O mesmo que nós testemunhamos na Idade Média. O que eu acho importante salientar aqui é que a lei de Moisés ela foi criada aos israelitas, descendentes de Abraão, especialmente aqueles que eram considerados como o povo escolhido. Essa lei não se aplica nos dias de hoje, afinal não vivemos sobre a lei de Moisés. Mas vamos ver essa prática sobre a ótica das leis universais, sobre o ponto de vista de outras culturas e religiões. Existem algumas leis que nós podemos considerar aplicável ao que nós consideramos como o dízimo para o catolicismo, para o cristianismo. E, obviamente, tornou-se aí um princípio universal de troca. E eu vou explicar isso como funciona. Quando você dá uma energia, você recebe uma energia. Esse é o princípio universal das relações de troca. Se você dá amor, você recebe amor. Se você dá respeito, você recebe respeito. Se você der dinheiro, você vai receber dinheiro. Esse é um princípio de energia. Eu me recordo de uma história de um grande mestre que eu conheci. Ele reportou que sua tia havia adoecido por alguma doença, que os médicos tentavam achar a cura, mas estava muito complicado. E ele estava gastando fortunas com a internação dela, com remédios, e ele não entendia por que ela não era curada, por que ela não tinha aquela cura. Até o dia que ele percebeu o que ele estava fazendo dentro dessa relação de troca e doou dinheiro à Cruz Vermelha Internacional. Na hora que ele doou o dinheiro à Cruz Vermelha, foi uma questão de dias que ela começou a se recuperar e teve resultados muito bons. A questão de dar e receber se fez presente. Ele conseguiu a graça dele. O interessante é que isso foi comprovado pelos ensinamentos orientais, pelo efeito que tal ato gera no nosso corpo de energia. É estranho falar assim, mas eu vou tentar explicar, deixar bem claro o que eu estou falando. No Oriente, acredita-se que temos uma conexão entre o corpo físico, o nosso corpo espiritual e o universo. Quando realizamos boas atitudes, a energia reflete diretamente em nosso corpo de energia e, por uma consequência, nosso corpo físico. O mais interessante é que o universo parte aí do princípio de que quanto mais damos, mais iremos receber. Existem exemplos disso dentre os mais bem-sucedidos executivos do mundo, que doam fortunas às suas ONGs, às instituições de caridade, e movem realmente todo o seu dinheiro para ajudar o próximo, e por coincidência ou por uma consequência,
eles acabam movimentando muito mais dinheiro, recebendo muito mais. Isso é que o universo quer trabalhar. Esse tipo de energia que o universo começa a movimentar. Quanto mais dinheiro você dá, mais dinheiro você recebe para continuar ajudando aqueles que precisam. Tem uma história que aconteceu particularmente comigo. Eu acho que é interessante colocar esse relato a vocês. Na época eu comecei a estudar os ritos africanos, isso foi em 2004, 2005. Estamos falando dos ritos africanos, não estou falando de Umbanda, Quimbanda nem Candomblé. Eu estou falando da origem, o rito africano puro. Nigéria, Togo, Lagos. Eu tive contato com babalorixás africanos, aos quais eu relatei sobre a minha vida, quem eu era, o que eu fazia, e eles me fizeram uma proposta. A proposta era realizar uma oferenda a um orixá específico. Queria me auxiliar na abertura de caminhos. Esse orixá iria abrir as possibilidades para uma troca de emprego que eu precisava. Ok, eu aceitei. Esse processo era denominado como Ossé. Eu iria fazer uma oferenda em caulins, que era a maneira como eles se referiam à moeda, e esses caulins iriam ser remetidos à abertura dos caminhos de acordo com a necessidade desse orixá. O valor desse Ossé era um valor alto para a época, mas mesmo assim eu aceitei e fui pagando pouco a pouco. Eu ia até o assentamento e fazia a oferenda. Eu me lembro que ao final desses 12 meses, eu recebi uma proposta de emprego e consegui trocar de emprego. Quando eu fiz a rescisão do contrato, eu percebi que a empresa havia me pago um valor a mais. Eu liguei para a empresa, entrei em contato com eles e falei, olha, entrou um valor a mais aqui e não sei se isso é justo ou não justo, eu gostaria de devolvê-lo. Eu lembro que eles riram, falaram, não foi um valor a mais, nós te demos um benefício a mais por todo esse tempo que você prestou o serviço a nós. O curioso é que o valor do Ossé era o mesmo valor do benefício. Se isto realmente foi uma coincidência da vida, eu não sei, mas aconteceu de verdade. Agora, como podemos aplicar o dízimo de uma maneira correta? Dar dinheiro a uma instituição religiosa não é errado. Você está fazendo a sua parte, você está precisando de uma graça e você está ajudando aqueles que estão lhe cedendo essa graça. Mas a questão é o nível de ganância que está sendo gerado por essa igreja. Ao tentar tirar aí a força, todo esse dinheiro que muitas vezes está acima daquilo que você realmente pode dar. E essa energia que essa igreja está recebendo, honestamente, talvez ela não seja merecedora. Talvez ela esteja fazendo realmente um mau uso desse dinheiro. Aí não é justo nem para com você e nem para qual a finalidade desse dinheiro está sendo direcionado. Caso vocês queiram fazer algo que realmente aconteça e possa mudar a vida de vocês, eu vou dizer o que vocês devem fazer. Anotem, porque isso é importante. Primeira coisa que vocês devem fazer é doar dinheiro aos seus pais. Honre seu pai e sua mãe. Busque sempre ajudá-los, sempre naquilo que for necessário. Não só riquezas financeiras, mas ajudar em seu tempo. Sempre se predisponha a ajudar os seus pais. Mesmo tendo desavenças, como todo mundo tem desavenças com pai, com mãe, com família, eu acho que é importante, porque devemos muito àqueles que cuidaram de nós por longos e longos anos. Segundo ponto, seus professores espirituais e aí sim as suas instituições religiosas. Aqui você pode doar para a igreja, centros espíritas, instrutores espirituais, seja qual for a sua crença, fé, credo, religião, o que você quiser. Você também pode ajudar em projetos beneficentes, como ONGs, como orfanatos, que muitas igrejas têm, muitos centros espíritas possuem orfanatos aos quais eles ajudam. Busque doar seu tempo, alimentos. Terceiro ponto, parentes e funcionários. Se você tem uma empresa, se você tem parentes que precisam, busque ajudá-los. Lembrando, a prioridade são seus pais, depois a prioridade torna-se seus instrutores espirituais e depois seus parentes. Pessoas que realmente precisam desse dinheiro, mas eles não têm um grau tão íntimo de parentesco quanto seus pais ou quanto seus instrutores que zelam pela sua alma, pela sua evolução espiritual. Mas também precisam de riquezas, precisam de tempo, precisam de ajuda, seja qual for ela, não necessariamente doar dinheiro. Então, se você está dando tempo, dinheiro e ajudando de qualquer maneira, você terá o que os chineses chamam de uma liberação kármica. As coisas de ruim que estão para acontecer em sua vida vão se reduzir e coisas boas começam a acontecer com você. Bom, por que você não faz o teste? Por que você não começa a ajudar na sua casa? Começa a ajudar os seus pais?
comece a buscar seus professores espirituais, comece a ajudá-los de alguma maneira. Ou ajude seus parentes, ajude aqueles que realmente precisam, funcionário da sua casa que precisa para comprar remédio para o filho, ou de alguma outra maneira. Comece a fazer esse teste. Eu garanto a vocês, a vida de vocês vai mudar drasticamente. Ajude aquele que precisa, seja em tempo, dinheiro, roupas, remédios. Você vai ver como a vida de vocês vai abrir um caminho incrível e muitas coisas boas vão começar a se aproximar. Então fica aqui mais um Desmistificando as Crenças Populares. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Não se esqueçam, por favor, é importante de se inscreverem no canal, de tecerem comentários, de participarem cada vez mais daquilo que nós estamos propondo a vocês e crescendo cada vez mais. Lembrem-se, nós estamos aqui para aquilo que vocês precisarem. Tirem suas dúvidas e bons sustos a todos.